custa o funcionário do MEI em 2024? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Contabilidade Facilitada. Eu me chamo Milane Albuquerque, sou professora da Escola Contábil, contadora, especialista em MEI e Simples Nacional. E neste vídeo irei apresentar para você todos os custos de um funcionário de um MEI. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para receber em primeira mão todos os conteúdos que postarmos aqui no canal. Então fica comigo após a vinheta. Antes de te apresentar quanto custa um funcionário para o MEI, eu preciso trazer algumas ressalvas. O MEI ele só pode ter um funcionário, sendo um seletista ou um estagiário. Ele não pode ter os dois. Dos dois, um. Ou um funcionário ou um estagiário. Outra ressalva importante é que o salário desse seletista, ele deve ser um salário mínimo ou piso da categoria. É necessário verificar se há uma convenção coletiva na sua região para a função daquele funcionário. E verificar também o piso salarial desta convenção. Você deve considerar o maior. Se na convenção o salário ele é maior que o salário mínimo, que geralmente é, você deve levar em consideração o valor de salário da convenção. Caso contrário, não tem convenção, aí sim você pode utilizar o valor do salário mínimo vigente. E quais são os custos e obrigações do MEI que tem funcionário? Não há uma grande diferença quando nós falamos em o custo e obrigações de um MEI que tem funcionário, se comparado com outros regimes tributários ou porte de empresa. A única diferença é que o MEI ele paga o INSS patronal de 3%. Isso é diferente dos demais regimes tributários. Mas em relação aos outros custos, é bem parecido, não tem grandes diferenças. O MEI ele paga o FGTS do funcionário, 8%, paga o INSS patronal, 3%, como falei anteriormente, tem também o custo do 13º, de férias. O MEI deve enviar o e-social com todas as informações daquele funcionário. Então, em relação a esses custos, em relação às obrigações, elas são as mesmas de qualquer outra empresa, com ressalva no INSS patronal. O MEI também deve recolher o INSS do funcionário, que é a partir de 7,5%. Porém, esse INSS ele é descontado do funcionário, assim também como o imposto de renda retido na fonte, se for o caso. Dependendo do valor de salário, pode haver esse imposto retido e esse valor é descontado do colaborador. Já quando se trata do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é uma obrigação da empresa, não deve ser descontado do funcionário. A alíquota para recolhimento do FGTS é de 8% e o seu vencimento é dia 20 de cada mês. Anteriormente era no dia 7, mas houve a atualização com o FGTS digital e passou a ser com vencimento para todo dia 20. Resumindo, a empresa terá o custo do salário desse funcionário mais 11%. E por que 11%? 3% do INSS patronal mais 8% do FGTS. Além disso, pode haver outros encargos, como hora extra, vale transporte. Temos também 13º, férias, o terço das férias. Então, precisa avaliar a situação daquele funcionário como um todo. E é claro que nós não vamos ficar apenas na teoria. Iremos fazer agora os cálculos de um funcionário do MEI na prática. Agora sim, iremos calcular na prática quanto custa o funcionário para o MEI. Nesse nosso exemplo, irei levar em consideração o salário mínimo vigente, no valor de R$ 1.412. Estou aqui na plataforma da Contabilidade Facilitada no MEI Pro. Então, se você é aluno da Contabilidade Facilitada, você também pode acessar essa plataforma.
E caso você não seja aluno, já se inscreva. Aqui nós iremos levar em consideração o valor do salário mínimo, que é o valor de 1.412. Percebe que automaticamente os outros campos eles foram preenchidos. Quais foram os custos que a gente conversou que o MEI que tem funcionário tem? O INSS patronal, 3%, então você encontrará R$ 42,36. O valor do FGTS, que é uma alíquota de 8%. 8% em cima de 1.412, nós temos R$ 112,96. Então, qual o custo mensal desse funcionário? É o seu salário, é o INSS patronal e também o FGTS. Então, mensal, o empreendedor tem um custo de R$ 1.567,32. Além disso, aqui você consegue encontrar a tabela para que você possa saber, né, quanto de INSS você vai descontar daquele funcionário, como é que vai ficar na folha de pagamento. Então, se o funcionário ele recebe até 1.412, a alíquota aplicada para o INSS é de 7,5%. Se for acima de 1.412,01 até 2.666,68, a alíquota é 9%, mas nós temos aqui uma parcela a deduzir de R$ 21,18. Então, conforme esse salário ele vai aumentando, né, também aumenta o desconto de INSS do funcionário. Esse valor, a empresa que irá repassar para a Previdência, mas ele pode descontar do funcionário. Aqui eu estou falando do INSS, que é ali do colaborador, não é o INSS patronal. Combinado? São coisas distintas. Esse INSS patronal é uma obrigação da empresa. Aqui nós estamos falando de um desconto que tem que haver ali na folha do funcionário, ok? É importante que você também faça, né, uma provisão mensal. Nós sabemos que além dos custos mensais que o MEI precisa desembolsar, tem também as provisões para 13º, para férias, né, até para uma possível rescisão. Tem a multa ali de 40% do FGTS. Então, com essa ferramenta do MEI Pro, você consegue fazer esse levantamento. Então, todos os encargos aqui de provisão mensal, tá? Você consegue fazer esse levantamento e apresentar para o seu cliente. Porque muitas vezes o empreendedor, ele deseja registrar um funcionário, ele não sabe de todos esses custos e ele acredita que o custo que ele vai ter é somente do salário. Só que na realidade não é assim que funciona. Então, antes de um empreendedor fazer o registro de um funcionário, é importante que você leve para ele esses números para que ele tenha clareza. Será que agora é o momento certo para registrar um funcionário? Eu tenho caixa o suficiente para arcar com esses custos? Então, você deve fazer toda essa simulação e apresentar para o seu cliente, para que ele registre o funcionário dele sabendo de todos os custos que ele terá, mensalmente e anualmente. Espero que você tenha aprendido quais são os custos do funcionário para o MEI e que você possa usar muito essa ferramenta, que ela é riquíssima. Até o próximo vídeo.